Bom dia, grupo. Então, como vão todos? Eu estou fazendo essa transmissão porque eu tinha prometido a vocês que a gente ia conversar sobre a segunda sessão, né? A segunda sessão de tratamento, porque tem umas pessoas que estão no grupo que não chegaram a fazer a segunda sessão. E a maioria de vocês fez a segunda sessão há muito tempo, então acho que vale a pena a gente dar uma recordada, não é? O que vocês acham? Vocês estão lembrados que na primeira sessão a gente sempre fala sobre entender por que se fuma e como isso afeta a gente e a saúde, né? Então a gente fala, como eu coloquei na outra transmissão, sobre aquela questão da dependência psicológica, da dependência de comportamento, da dependência física ou química, que é aquela dependência à nicotina. Então, só para relembrar, a dependência física ou química é aquela dependência à nicotina, que a pessoa tem que ter doses de nicotina diária para poder se estabilizar. A dependência psicológica é aquela crença de que o cigarro é o amigo, é o apoiador, né? A gente costuma a fumar mais em situações de emoções positivas ou negativas, né? Estresse e tudo mais. E a dependência de comportamento, que é aquela coisa que a gente cria durante os anos todos que a gente fuma, são associar algum comportamento ao ato de fumar. Por exemplo, fumar após almoço, fumar quando bebe, fumar quando toma café, né? Fumar no computador, fumar vendo televisão, fumar lendo, fumar trabalhando, fumar no banheiro, fumar depois do sexo, fumar dirigindo, esses comportamentos que a gente vai criando, né? Fumar trabalhando e fazendo serviço de casa, fumar passando roupa, essas coisas assim, tá bom? Então, na segunda sessão, a gente começa a falar para vocês como fazer, como aprender a lidar com os primeiros dias sem o cigarro, entendendo que as pessoas, né, já estão entrando naquela questão de abstinência, tá bom? Esse é o objetivo da segunda sessão, que a gente vai dar dicas para vocês, né, sobre as questões que acontecem quando a gente está nos primeiros dias sem fumar. Então, uma das coisas que a gente fala logo, porque as pessoas logo colocam, é a questão da síndrome de abstinência, não é? Como a gente sempre fala com vocês, essa questão da síndrome de abstinência, é, em geral, está relacionado com as pessoas que têm uma dependência química ou física muito grande, né? É, isso a gente sempre fala também na primeira sessão. Agora, essa questão dessa angústia, essa tensão como resultado de parar de fumar, isso aí é uma coisa que acontece com as pessoas. Agora, o desconforto físico, que a gente chama de síndrome de abstinência, algumas pessoas colocam que sentem e outras não, tá? Então, os ex-fumantes sempre falam, não é engraçado, eu não senti nada. Algumas pessoas dizem isso, outras dizem que sentiu uma forma muito branda, que passou em semana, 1 ou 2 semanas. E outras pessoas sofrem mais com isso, tá? De qualquer forma, a gente espera que vocês não fiquem achando que vão sentir. Fica esperando aquela angústia que vai sentir a síndrome de abstinência. Porque pode acontecer de você não sentir, tá? Agora, esse desconforto que as pessoas sentem, a gente sempre diz que você tem que ter tranquilidade, porque isso, em geral, é uma reação do seu organismo à nova fase que você está tendo, a nova fase sem a droga. Então, é o organismo se restabelecendo, voltando àquela situação saudável que pode dar esse síndrome de abstinência, tá bom? A maioria desses sintomas vai mesmo desaparecer no máximo em 2 semanas, tá? E não esquecer que isso é o sinal do seu organismo retornando ao seu estado saudável, tá bom? Então, quais são esses sintomas que podem acontecer na síndrome de abstinência? Vamos saber, né? Mesmo acontecendo que a pessoa pode não ter, tá? O sintoma mais comum é a fissura, né? Para quem não sabe, a fissura é aquele desejo intenso de fumar, é um desejo muito grande, né, de fumar. Isso, se você não atender a esse desejo, isso vai diminuindo
diminuindo e depois de alguns dias pode até desaparecer completamente, em torno de 2 semanas. Claro que vai ficar um desejo, uma lembrança. A gente às vezes tem lembrança do cigarro por muito tempo, mas é uma lembrança, tipo assim, nossa, estou com vontade de comer uma feijoada hoje. Aí você não vai comer feijoada porque não pode, não é dia, de não tem, enfim. E passa o desejo, né? Você passa em frente a uma confeitaria, nossa, que delícia lá, aquela bomba de chocolate. Ai, que vontade de comer uma bomba. Mas você não vai ficar desesperada por causa disso. É um desejo que passa. Esse tipo de desejo fica por muito tempo, tá? Vai sumindo, mas o desejo intenso, a fissura, ela vai passar 2 semanas, no máximo 3 semanas passa, tá bom? E quando essa necessidade muito intensa, essa fissura por cigarro acontecer, a gente tem que ter umas estratégias. Por exemplo, uma delas que vocês mesmos colocam para gente, beber um copo d'água gelada. A água gelada é uma coisa que funciona bastante. Outra coisa é conversar com um amigo, mas um amigo legal, um amigo que seja parceiro, um amigo que esteja te apoiando nessa fase da vida. Conversar com uma pessoa ajuda bastante, tá? Fazer um exercício de relaxamento também pode ajudar. Daqui a pouco vou dar uma falinha sobre isso, tentar ajudar vocês, tá bom? Uma coisa interessante que ajuda bastante é você inspirar e expirar flexionando o tronco, tentando tocar os pés, tá? Tentando, né? Eu, por exemplo, chego na metade da perna. Já foi o tempo que eu consegui. Mas a gente inspira e na hora de expirar você vai baixando, 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 baixando. Tenta tocar os pés com as mãos, tá bom? Dirigir o seu pensamento para outra situação, começou a dar uma fissura, você vai começar a pensar em outra coisa, dirige o seu pensamento para outra coisa, se ocupa, vai fazer alguma outra coisa, ignora essa sensação. A fissura dura de 5, no máximo 7 minutos, mas em geral é 5 minutos. O tempo de uma música, tá bom? Vai dançar, agora aproveita que está em casa, né? Bota uma música, tenta se distrair, ok? O segundo sintoma muito comum é a tensão, a pessoa fica nervosa, tá bom? A gente também vai dar eu vou falar para vocês uma dicasinha de como a gente aliviar a tensão. E alguns ex-fumantes também falam que sentem formigamento, uma espécie de dormência nos braços e nas pernas, tá bom? A gente sempre comenta isso, uma ou outra pessoa sente, né? E aí a gente diz, calma, calma, porque isso é bom. Vocês lembram que na primeira sessão a gente fala que a nicotina ela tem o poder de contrair os vasos sanguíneos? Então, quando a gente para de fumar, aos pouquinhos os vasos vão voltando ao calibre normal. E aí vai indo mais sangue. E aí acontece essa dormência, esse formigamento. Então, com 1 semana, 2 semanas, isso vai passando. Vai melhorando e a dormência vai passando. Essa dormência é bom, sinal que a circulação está voltando à normalidade, tá bom? A gente tem que entender essas coisas para não ficar desesperado, né? Que aí piora tudo. Uma outra relato muito prevalente é a tontura, tá? Muita gente sente tontura, tá? E aí, por conta disso, também sente muita dificuldade de se concentrar, tá? E aí a gente diz a mesma coisa. Esses sintomas estão relacionados ao aumento da quantidade de oxigênio no cérebro. Lembra que você fumava e mandava para o cérebro monóxido de carbono? O cérebro de algumas pessoas já estão anos sem receber oxigênio. Muitos anos recebendo só monóxido de carbono. Então agora estão recebendo níveis de oxigênio que muito tempo não recebiam. Então isso pode dar uma tontura. Nesse momento pode dar uma dificuldade de concentração, tá bom? Mas isso vai passar, né? Vai passando. Vai fazendo exercício respiratório, vai botando na sua cabeça que isso vai passar, que aí não existe o estresse, tá bom? Tudo vai passar sozinho em até 2 semanas, tá bom? Que aí o seu suprimento de oxigênio no cérebro já vai estar normalizado, o calibre dos seus vasos também
vão estar normalizados, tá bom? Agora, a questão da tosse. Muitos fumantes têm aquela tosse do turno da manhã, né? Acorda tossindo pra caramba. Eu tenho uma vizinha aqui que, nossa senhora, quando a mulher acorda, ela tosse muito. A impressão que dá é que ela vai virar pelo avesso, né? Então, por que acontece isso? A gente tem umas estruturas que envolvem os brônquios, que são os cílios. É umas estruturas que parecem uns cíliozinhos. Eles fazem um movimento assim de limpar o pulmão, limpar o muco do pulmão, né? Todo mundo tem isso, todo mundo tem. Só que o fumante, toda vez que a gente fuma, aqueles brônquios que tem que ficar assim varrendo, eles param, tá? E conforme os anos que a gente vai fumando, muito desses cílios morrem. Quando a gente para de fumar, ou seja, à noite, quem não fuma na madrugada, por exemplo, parou de fumar lá para as 9h30, 10 da noite e vai acordar só às 7, durante a noite os cílios voltam a funcionar e começam a fazer a varredura, uma limpeza do pulmão. E aí eles vão limpar o pulmão e quando você acorda de manhã, você tosse para botar para fora a sujeira do pulmão, tá bom? Então, o que que acontece quando a gente para de fumar? Muita gente começa a ter muita tosse e aí quer tomar remédio para parar a tosse. E não é recomendado, porque a tosse é boa, sinal que o seu pulmão está fazendo a limpeza, tá? Então, a gente já teve médicos na nossa equipe de tratamento e os médicos sempre falavam: não, 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 remédio não. Toma bastante líquido para poder ficar mais fácil a limpeza do pulmão, tá? Toma líquido, toma chá, toma suco, toma refresco, toma água, né? Para poder ficar fácil a limpeza do pulmão. Essa tosse é uma tosse boa, não fique chateado com a tosse. A tosse é tosse boa, tá bom? Quem não tem essa tosse, não teve essa tosse no início, vai ter em algum momento, porque o pulmão vai se restabelecer os cílios, né? Os cílios que ficaram, né? Tá bom? E a gente sempre diz assim, gente, existem 4 maneiras práticas que podem ajudar vocês nessa fase de desejo intenso de fumar, quem parou, tá bom? Então é bom praticar isso todos os dias. Primeira que eu falei, beba líquido, beber muita água, vários copos d'água, de suco, de refresco, de chás, tá bom? Ter sempre consigo alguma coisa para mastigar, de preferência com pouca caloria, para depois não dizer que parou de fumar e engordou, né? Ok? Então, você vai ter gominhos de tangerina, pedacinho de legume, tirinha de cenoura, vale isso também, tirinha de nabo, tá? Balas dietéticas. Não me vá carregar bala toff, né? Ou então a bala de tamarino. Uma paciente minha disse que tinha a solução para parar de fumar, que era toda vez que tivesse com vontade de fumar, botar uma bala de tamarino na boca. Não pode. Bala normal tem concentrações muito grandes de açúcar. Né? A nossa nutricionista, que era da equipe, também falava isso. Cuidado com as balas. As balas é muito açúcar que você está botando no corpo e isso não faz bem. Mesma coisa o chiclete. A gente tem como orientação o chiclete dietético, mas a nutricionista também sempre falava para o grupo, vocês devem lembrar, quem já fez o grupo, que o chiclete, toda vez que a gente começa a mastigar o chiclete, o cérebro entende que a gente vai se alimentar. E aí ele, muito prático, já prepara o estômago com os ácidos para poder fazer a digestão. Só que a gente fica comendo chiclete o dia inteiro e nada de botar nada por dentro do estômago. E ele pode, se a pessoa tiver uma tendência a ter alguma úlcera, pode agravar isso aí, tá? Então, é preferível que a gente não use o chiclete, tá legal? A terceira dica é a atividade física. Vamos fazer uma atividade física e aos pouquinhos, aumentando gradualmente o esforço dessa atividade física. Lembrando que, se você for fazer uma atividade física mais forte, tem que passar no médico primeiro, tá bom? Mas a atividade física pode ser caminhada, pedalada, subir escada, tá? Agora a gente pode fazer, nessa situação que a gente está, é ver vídeos. Tem muitos vídeos que estão dando atividade para a gente fazer em casa, né? Aí a gente tem que movimentar o corpo, gastar caloria, respirar, né?
E a quarta é exatamente isso. A quarta dica é respirar profundamente para poder relaxar. Tá bom? A maneira mais correta da gente respirar seria inspirar, permitindo que sua barriga, seu abdômen expanda enquanto se inspira e contraia na hora de expirar, tá? Então, quando você está fazendo uma respiração profunda, você tem que fazer essa respiração com a intenção de relaxar, tá? Então, com essa intenção de relaxar, você tem que levar mais tempo botando o ar para fora do que para dentro. Então, você inspira, prende e solta. Vamos supor que a gente inspirasse em 4 tempos, botando para dentro 4 tempos, prende um pouquinho e solta assim 6, 7, 8 tempos, botando bastante para fora, tá? Essa respiração profunda que você pode ser feita em qualquer hora, tá? Um ciclo de 4 respirações por vez. Então faz 4 vezes, aí para, tá? É muito bom para fazer na hora da fissura, porque às vezes a gente está com fissura só de vontade de respirar e a gente tem que aprender a fazer isso, tá? Vai combater muito bem o desejo intenso de usar o cigarro. E aí tem o estresse. Como é que a gente vai fazer para lidar com o estresse? Ainda mais numa situação dessa que a gente está em isolamento social, né? A gente vê que a gente tem, às vezes, família, mas a gente nunca conviveu tanto com a família como agora, né? A gente convive com família, mas a gente se encontra à noite, às vezes se encontra de manhã, mas agora a gente está encontrando o dia inteiro. E é difícil, às vezes é estressante, né? A gente tem que aprender a conviver com a pessoa e a pessoa tem que aprender a conviver com a gente também, porque a gente não é nenhuma gracinha, né? Todo mundo é normal, ok? Então, parar de fumar causa já um estresse na gente. Independente do estresse todo que está tendo, já causa um estresse. A gente tem que fazer um esforço de concentração muito grande para se lembrar que não está fumando mais. E também para resistir às tentações que tem na vida que fazem a gente pensar no cigarro. Isso é muito estressante, né? Então isso causa ansiedade também, né? Que também é um dos sintomas da abstinência, tá bom? Então a gente tem que aprender alguns exercícios, algumas estratégias para lidar com esse sintoma de estresse, né? Que é legal, se você praticar, tem grande valia, tá? Esses exercícios que eu vou falar aqui para vocês, que o ideal seria a gente fazer junto, mas eu vou só falar, tá? Eles fazem com que a gente aprenda a relaxar o corpo conforme a vontade da gente, tá bom? Então, a gente tem 3 tipos de exercício de relaxamento que eu vou falar para vocês. E vocês podem fazer um ou outro ou combinar os 3, tá? Que é também bem legal, tá bom? Eu vou começar com vocês o exercício da respiração profunda, tá bom? Esse exercício a gente sempre faz lá na sessão em pé. Vocês podem fazer em pé também. Em pé, os pés afastados, tá? Não precisa ser aberto, não, só afastado. Assim, na direção do quadril. Os joelhos um pouquinho dobrado, tá bom? Os ombros elevados e a cabeça também, pescoço elevado. Não vai ficar assim, não, vai ficar assim, elevado, ok? Sem estar contraído, solto. Solto. Da maneira mais confortável que você puder. Aí fecha os olhos e deixa a cabeça cair para frente um pouquinho, ok? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pender mais a cabeça e vai inspirar pelo nariz. O nariz é para respirar, tá? Então vamos começar a aprender a inspirar pelo nariz. Inspira profundamente, puxando o ar para dentro do abdômen. O abdômen fica expandido, né? Prende e solta lentamente pelo nariz, tá? Então você vai prende e solta lentamente, para não sair secreção do nariz. Solta lentamente, bastante tempo. Conforme vai soltando, tenta que a barriga vá lá para trás. Ou seja,
a barriga fica contraída. Então, a barriga cresce quando o ar entra e ela volta quando o ar sai, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício 4 vezes, colocando o ar para dentro pelo nariz e para fora pelo nariz, com a cabeça assim, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão do controle da barriga é muito difícil para quem passou a vida inteira respirando com o peito, né? Até levando o ombro. Conforme o nosso pulmão vai ficando comprometido, a gente respira assim, né? É muito difícil esse exercício. Eu digo para vocês, aproveitem esse momento de isolamento e façam esse exercício deitado. Porque deitado não tem como você mexer o ombro, você só vai ficar com a barriga para poder movimentar o diafragma, tá? Façam esse exercício deitado. Às vezes a pessoa sente um pouquinho de tonteira quando está fazendo o exercício corretamente, sente um pouco de tonteira, tá? Então, deitado então é melhor ainda, tá legal? Lembra que eu falei que o oxigênio deixa a gente um pouco tonto, né? Pode acontecer isso, tá? O outro exercício é o exercício de relaxamento muscular. Também é feito em pé, a gente faz lá no consultório em pé, tá? A gente faz assim, a gente pede que vocês fiquem em pé, de pé, os pés firmemente plantados no chão. Quem não pode ficar em pé, claro, faz sentado. Dá pra gente fazer isso. A gente vai contrair a musculatura que a gente pode, ok? Aí a gente vai estar inicialmente relaxado, com a postura correta, mas relaxado, vai fechar os olhos e vai começar a pressionar os pés, contraindo, né, como se fosse agarrar o chão, sempre apertando bem com os dedos, e vai subindo essa pressão pelos tornozelos até a panturrilha, contraindo até as coxas, vai subindo essa contração pelo abdômen, o tórax, tá bom? Sempre tornando bem tenso, bem apertado, continua essa tensão até chegar aos ombros, dirigir a tensão então fechando as mãos, contraindo forte as mãos, subindo até o pescoço, contraindo bem a face, a boca, os olhos, fazendo careta, vendo assim, contraindo, couro cabeludo, mantém a pressão por um tempo e vai soltando lentamente, vai soltando lentamente. E vai sentindo a onda de relaxamento pelo corpo. Relaxa calmamente todo o corpo. Quando tiver todo o corpo relaxado, aí abre os olhos, tá bom? Então, quem vai fazer sentado, começa a fazer a contração na musculatura que pode e vai subindo. A intenção é subir a tensão, a contração para o corpo todo, tá? Até chegar a cabeça, corpo cabeludo, orelha, né? Tem gente que consegue contrair a orelha. E aí fica tenso e aí vai soltando aos pouquinhos. Vai soltando. Depois que soltar tudo, abre os olhos para curtir o relaxamento. Muito bom fazer deitado também, tá, gente? Muito bom. Ainda mais para aquelas pessoas que estão com insônia, tá bom? Que é pode ser um dos sintomas de abstinência. Às vezes as pessoas têm insônia, às vezes têm sonolência, né? Cada corpo é diferente. Então, se você está com insônia, faz a respiração deitada, faz a contração muscular deitada e aproveita esse relaxamento para embarcar no sono, tá bom? A gente faz um relaxamento mental no consultório, que é o exercício, a gente chama de exercício fantasia, tá bom? Esse exercício é para relaxar a mente. Em geral, a gente vocês fazem lá no consultório sentados e eu vou falando, eu vou dirigindo o exercício para que vocês vão entrando no clima do relaxamento mental, tá?
O que vocês podem fazer estando sozinhos? Vocês podem pegar um ambiente que não tenha, uma hora que não tenha muito movimento. Vocês podem colocar uma música bem calma, de preferência uma música que não tenha palavras, né? Uma música instrumental. Escolhe uma música bem calminha, se deita ou se senta, se quiser, tá? E começa a fazer a respiração profunda, inspirando e expirando. A respiração. E aí vai tentando relaxar, vai escutando aquela música, vai tentando relaxar. O que vai acontecer? Os pensamentos vão começar a desfilar, né? Vai ser um desfile de carnaval de pensamento. Aí você vai pensar no coronavírus, vai pensar no que você vai fazer para o almoço, vai pensar que tem conta para pagar e o banco está fechado, vai começar um monte de pensamento. Deixa eles passarem. É até engraçado, deixa eles passarem. Vai chegar uma hora que vai começar a diminuir os pensamentos, você não vai prestar atenção nele, tá? Não é para ficar tentando tirar o pensamento, não. Deixa ele vem e vai. E você vai respirando, vai respirando, vai respirando. Ajuda muito você pensar que está num lugar que você gosta. Aquela praia que você foi e gostou muito, ou então aquela montanha, aquela floresta. Tem sempre um lugar que a gente amou, né? Então pensa que você está naquele lugar, escuta aquela música, respira, dirige o seu pensamento. Ou então estar com uma pessoa que você gosta também, né? Às vezes tem isso. E aí, quando você estiver no clima, curtindo aquilo, você vai inserir o seu pensamento primordial, que é o de deixar de fumar, tá bom? Então você vai aproveitar o momento e vai reafirmar o seu desejo de parar de fumar. Você vai pensar nesse compromisso que você está tendo de atingir essa meta que é parar de fumar. E você vai botar na sua cabeça que você tem certeza que vai conseguir parar de fumar. Entendeu? Quando você estiver bem relaxado, você vai reafirmar o seu desejo de parar de fumar. Vai ter certeza que vai conseguir. E aí você vai sair do seu exercício de relaxamento mental, acordando o seu corpo aos poucos, mexendo os pezinhos, as mãos, respirando mais normalmente. E aí vai ter aquela sensação gostosa de conquista, porque você está certo que você vai conseguir, tá? Então isso você pode fazer diariamente. Não precisa eu ficar falando. Você pode, já sabe os caminhos, pode fazer isso. Qualquer lugar. Pode fazer sentado, pode fazer deitado, tá bom? Esse é um exercício também de relaxamento, tá? Agora, importantíssimo é ser positivo. Essa coisa de dizer, não sei se eu vou conseguir, só consigo ser, se alguém tem que me ajudar, a gente pode ser positivo, tá bom? A gente pode ser positivo sim, achar que vai conseguir. Mas lá no fundo eu acho que eu não consigo. Consegue sim, diz para você que você consegue, ok? O universo conspira a nosso favor, certo? Porque se você acha que não vai conseguir, fica difícil, né? Fica muito difícil. Eu falei sobre assertividade com vocês numa outra situação aqui, né? Porque houve a necessidade, né, de ser assertivo. E eu falo novamente para vocês sobre essa questão da assertividade, tá? Porque, assim, em geral, os fumantes, eles acendem cigarro como forma de evitar uma situação estressante, né? Aí, quando está sem cigarro, como é que faz para enfrentar uma situação estressante? Então, ser assertivo é uma das dicas que a gente dá, né? Porque o assertivo que é capaz de expressar o que ele sente, o que ele pensa, já acaba com muito estresse com pessoas, tá? As pessoas que são passivas, elas não têm capacidade de expressar o que elas pensam e sentem. E as pessoas agressivas, por outro lado, elas expressam seus pensamentos e sentimentos, sim, mas de uma forma a querer controlar, dominar ou ferir as outras pessoas. E aí não dá, aí cria mais conflito ainda. Então a meta é ser firme, é ser assertivo, em vez de ser passivo ou agressivo, tá? Então a gente diz assim,
O que são as características associadas a essa firmeza, a essa assertividade, né? Então é assim, primeiro, usar frases curtas e diretas para dizer o que você pensa, tá bom? Sempre demonstrar que assume a responsabilidade pelos seus pensamentos. Então, falando assim, eu penso isso, eu acredito, na minha opinião, tá bom? Outra coisa, pedir às pessoas para esclarecer aquilo que está dizendo, que você não tem certeza que entendeu. Eu não estou tendo. Peraí, está falando de quê? Será que é comigo? Pede, você pode me explicar o que você está querendo dizer o que com isso? Isso é uma atitude assertiva, para não deixar nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo, tá bom? Outra coisa, descrever os eventos objetivamente, ao invés de ficar exagerando, embelezando, distorcendo ou mentindo na hora de falar uma coisa. Olhar diretamente nos olhos da pessoa com quem você está falando e, quando a gente puder, na hora de apertar a mão com vontade e com disposição, tá? Firme, ok? E essas são as características da pessoa assertiva, ok? Que vocês têm que praticar, algumas pessoas aqui. O que me ajuda o que em ser assertivo? Ajuda bastante. A pessoa assertiva, ela tem a capacidade de expressar, quando quiser, o que ela está sentindo ou pensando. O assertivo, ele não é obrigado a ficar expressando seu sentimento, pensamento, não. Isso é quando ele quiser, tá bom? Porque tem momentos em que o assertivo, ele não quer falar. E o silêncio é uma coisa poderosa, é uma dádiva do céu. A pessoa que consegue ficar calada. Porque tem situações que a gente tem que ficar calado. E é muito difícil a gente ficar calado, né? Porque você tem que ficar calado, você tem que ouvir a pessoa, você tem que analisar. Isso é muito importante, tá bom? Quando a gente fuma, a gente é realmente um pouco agressivo. E calar para escutar é muito difícil para o fumante. O fumante já vem com um monte de pedra na mão, né? É impressionante. Eu já fui fumante, quer ver uma coisa, fazer eu fumar, e a pessoa dizer que fumar faz mal e que eu não quero que fume, aí a gente fica, eu fumo com o meu dinheiro, a saúde é minha, né? A gente tem um monte daquela coisa, aquelas frases de fumante, né? A casa é minha, ninguém sabe, na minha vida mando eu, tá pagando as minhas contas, né? Mas não, agora a gente tem que praticar essa questão da assertividade e também da hora do silêncio, tá bom? Uma coisa também que a gente não pode deixar de ter é o pensamento construtivo, ok? Nessa fase que está, você pensar construtivamente é muito bom, aquilo que eu falei, né? Nada de ser negativo, tá bom? Parte desse desconforto que os fumantes têm quando estão tentando parar de fumar vem dos pensamentos destrutivos, tá? Por exemplo, um fumante que tenha, por acaso, tontura,